Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a esta celebração eucarística neste 25º domingo do tempo comum. Esta missa será celebrada pelas almas de Evaristo Afonso, Carlos Oliveira Pedro, Virgínia Francisco e José Dias, Maria Machado, Urbano Vicente, Maria Rosário Valles, Euda Vicente, John Paul Rigo, Luiz Silva, Maria Julieta Cabral e Albertina Sardinha. Também quero rezar nas intenções de todas as pessoas que neste momento estão nos acompanhando através da nossa transmissão no Facebook. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, no início desta celebração, nós somos convidados a nos arrepender de nossas faltas. Lembrando que o Evangelho de hoje nos fala a respeito da bondade de Deus. E a bondade de Deus também é para nós compaixão e misericórdia. Peçamos que Ele perdoe as nossas faltas e nos torne dignos desta santa celebração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estás sentado à direita do Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os damos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele. Ó nosso Deus, que é generoso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra, porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se viver neste corpo mortal me permite um trabalho útil, não sei o que ia escolher. Sinto-me constrangido por este dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor, mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
Meus irmãos e minhas irmãs, nesta semana nós temos a graça de podermos celebrar também esta novena dedicada ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, que começamos na quinta-feira e que se estenderá até sexta-feira, dia 25. Estamos rezando todos os dias às 18 horas nas intenções de toda esta comunidade e também nas intenções da nossa igreja. E assim sendo, não vamos neste ano, apesar desta praga que está nos atacando já há 6 meses, interromper a nossa tradição de devoção e amor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, também no próximo domingo, à 13h, nós teremos uma missa especial. Não sei quantas pessoas estarão aqui, mas espero que não sejam muitas, também não espero que sejam poucas, porque infelizmente nós não podemos ter tantas pessoas, mas vamos fazer a missa de homenagem ao Senhor Santo Cristo. Quem não estiver na missa pode vir depois, por volta das 2 horas, porque vai ter a missa das 7h30 também, como de costume, no domingo. Mas por volta das 2 horas, precisamente 2 horas, a imagem sairá à porta da igreja, e lá na rua nós podemos estar todos espalhados, uns distantes dos outros, e podemos estar com mais pessoas, e vai ter uma pequena cerimônia à porta da igreja, e também haverá a bênção com o Santíssimo Sacramento, e haverá também alguma música oferecida pela nossa banda aqui de Bristol, a banda Santa Isabel. De maneira que, se não estiverem na missa, podem acompanhar a missa também online, e se vierem na missa da manhã, venham depois às 2 horas, que a imagem estará na porta da igreja para saudar a todos. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos ouvindo esta parábola de Jesus, que fala a respeito do reino de Deus e diz que o reino de Deus é como o dono de uma vinha que vai para a praça pública logo de manhã, cedinho, às 6 da manhã, vai buscar trabalhadores. Então, nós vemos aqui nesta parábola o reino de Deus, que é comparado exatamente ao trabalho. E qual é o trabalho? É claro que a comparação é o trabalho daqueles que vão para a vinha para colher as uvas. E agora o mês de setembro é o mês de colher as uvas, não é? De vez em quando eu recebo algumas uvas em casa. Muito obrigado para aqueles que me mandam, que nem sempre eu posso ver as pessoas que me levam, mas devo dizer, as uvas são sempre doces como mel. E eu sei que essas uvas vêm dos quintais de vocês, que estão ali plantadas, porque agora também neste mês é o mês de colher as uvas na terra de Jesus, ou seja, em Israel, neste mês é o mês da vindima. E exatamente esta parábola calhou que é contada para nós no mês de setembro. E aqui na parábola o que acontece? Este dono da vinha, ele vai às 6 da manhã, ele vai às 9, ele vai à meia-manhã, ele vai ao meio-dia, ele vai às 3 da tarde, ele vai às 5 da tarde, e todas as vezes que ele vai, ele contrata trabalhadores. E a parábola diz que este homem que contrata trabalhadores não está interessado no tanto de tempo que eles trabalham, mas está interessado em que eles trabalhem. Esta é a questão da parábola. Então a parábola, meus irmãos, não é para falar de dinheiro em primeiro lugar. A parábola não é para falar de capitalismo, porque capitalismo não compra a salvação de Deus. A parábola também não é para falar que aquele que trabalha mais vale mais. Ao menos aqui na parábola não.
nós às vezes pensamos assim: tenho que trabalhar porque senão a minha vida não vai ter sucesso. Tenho que trabalhar porque senão a minha vida vai ser uma vida miserável. E nós trabalhamos pensando sempre numa vida melhor. A parábola não está falando desse tipo de trabalho exatamente, porque certamente o Senhor não é contra o trabalho e também não é contra o esforço humano. Mas a parábola está falando a respeito de uma mentalidade que está muitas vezes presente na cabeça das pessoas, que é isto: nós pensamos que nós podemos nos salvar a nós mesmos, e nós pensamos que a salvação nossa, ela é por nosso mérito. Quanto mais nós fazemos, mais a salvação vem. Não é assim que a parábola está dizendo, porque na parábola diz assim: aquele que foi às 6 da manhã recebeu a mesma quantia daquele que foi às 5 da tarde e trabalhou 1 hora. No tempo de Jesus, na época da vindima, deveria se fazer a colheita muito rápido, porque senão a chuva, ela estragava as uvas. E quem fazia vinho ou faz vinho, e quem plantava uva para fazer vinho, e vocês devem entender muito bem disso, melhor do que eu, sabe que uma boa uva dá um bom vinho, e dependendo do clima, melhor o vinho. Por isso que em certos lugares tem uvas que produzem um bom vinho, e se for para um outro país, aquela uva não é produzida e aquele vinho também não é produzido. Quanto mais raro for o vinho, mais se paga pelo vinho. E um bom vinho se vende uma boa uva, se depende da terra, se depende da chuva, se depende de condições climáticas. Não quero eu aqui ensinar o Padre Nosso para o vigário, porque quem entende de uva sabe melhor do que eu. Veja bem, então a colheita tinha que ser feita rápido, por isso que aquele dono da vinha vai para procurar trabalhadores a todos os momentos, porque o que ele precisa é que a colheita seja feita. Meus irmãos, o reino de Deus é uma grande colheita que Deus faz. Quem são os trabalhadores desta vinha? Somos nós mesmos que trabalhamos por este reino. Mas agora, não importa o tanto que trabalhamos, o que importa é que nós sempre vamos dizer sim a este trabalho. Então, aqueles trabalhadores que vieram às 6 da manhã, são aqueles que encontraram a Deus e se converteram ainda no começo da sua vida. Aqueles trabalhadores que vêm ao meio-dia, são aqueles que ainda vão se converter, quem sabe, quando a vida estiver mais para o fim. E aqueles que vêm às 5 da tarde, são aqueles talvez que se convertem à hora da morte. É isso que a parábola está dizendo. Por isso, não importa a hora que você trabalha, ou não importa a hora que você se converte, o que importa é que o reino está aberto a cada um de nós. E quando eu digo que a parábola é para tirar essa mentalidade de que nós não salvamos a nós mesmos, a parábola está dizendo assim: a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus. Não sou eu quem compro essa salvação de Deus com aquilo que eu faço. Não sou eu quem compra a salvação de Deus com o meu esforço. O que nós temos que entender é isto: nós não salvamos a nós mesmos e nós também não salvamos a ninguém. Quem nos dá a salvação é Deus, quem nos dá a graça é Deus. Na mentalidade judaica daquele tempo existia isto: eu posso merecer de Deus aquilo que eu quiser, porque eu vou fazer e eu vou merecer. Não é assim. Há muita gente em outras igrejas que falam de uma tal teologia da prosperidade. Significa isto: quanto mais eu der para Deus, mais Ele vai me dar. Não é assim. Você não pode dar nada, porque todos nós somos miseráveis diante de Deus e nós não temos nada a oferecer. O que nós temos a oferecer é a nossa disposição. O que nós temos a oferecer é a nossa vida. E o que nós temos a oferecer também é o nosso trabalho para o reino.
Ninguém compra nada de Deus. Eu não compro nada de Deus com aquilo que eu tenho, porque aquilo que eu tenho não serve para nada. Diante de Deus não serve para nada. Por isso que na parábola, quando o dono da vinha paga a cada um denário, que diz aqui a moeda corrente daquela época, um denário era suficiente para pagar um dia todo de trabalho. Um denário naquela época era o que se pagava para um dia de trabalho. Por isso que quando ele começa a pagar e chama quem veio a 5 e dá 1, aqueles que vieram a 6, que trabalharam 12 horas, eles pensaram, agora então eu vou receber 12. Receberam 1, porque a bondade de Deus ela não modifica, ela é a mesma. A bondade de Deus para mim, que penso que sou bom, ela é a mesma do que para um criminoso que eu penso que é mau. E quando nós olhamos para isso, talvez nós fiquemos revoltados, porque vamos dizer assim, que justiça é essa que Deus tem, que não trata as pessoas diferentemente? Pois é isso mesmo, a justiça de Deus trata todos igualmente. Por isso que a justiça de Deus não pode ser a nossa justiça, porque a nossa justiça é limitada. Nós somos bons para aqueles que são bons para a gente. Para aqueles que não são bons, para nós muitas vezes nós somos maus a eles. Este é o problema. Deus não é mau para quem é mau, e Deus não é melhor para quem é bom, mas Deus é bom na mesma medida para aquele que é mau e para aquele que é bom. Por isso que a primeira leitura do livro do profeta Isaías diz claramente aqui para nós: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Aqui está a explicação, porque aquilo que Deus é, não é aquilo que eu sou. O senso de justiça que está em Deus, não é aquilo que eu tenho. Por isso, a parábola, ela não está falando de justiça, ela não está falando também de pagar melhor quem trabalha mais, mas a parábola de Deus está falando de generosidade. Por isso que quando aqueles que vieram primeiro começam a contestar contra o dono da vinha, dizendo: ora, esses daí trabalharam somente 1 hora por dia, e você paga para eles a mesma coisa que pagastes para nós, que trabalhamos o dia todo. O que fala o dono da vinha? Ora, você está olhando mal porque eu sou bom? Você está olhando com mal intenção porque eu sou bom? Os teus olhos são maus? Este é o problema. Sabe o que chama isto? Inveja. Sabe o que é inveja? É um dos pecados capitais, ou é um dos sete vícios, ou é um dos 7 pecados cardeais. Inveja, porque a inveja busca a maldade, porque a inveja não aceita que a pessoa seja boa, porque a inveja não aceita que o outro seja tratado da mesma maneira que eu sou. Então, o que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é tratar a cada um como se trata o outro, ou seja, não há distinção. O que é a justiça? A justiça é dar a cada um o que é devido, mas dar a cada um o que é devido não é bondade. Por quê? Dar a cada um o que é devido, um recebe mais e outro recebe menos. O que é dar a cada um o que é devido quando uma pessoa trabalha 12 horas? É pagar para ela as 12 horas. O que é dar a cada um quando uma pessoa trabalha 1 hora? É dar a ela o que é referido a 1 hora. O que é a generosidade? É dar o mesmo tanto a todos. Vejam a diferença. Então, o que está em Deus? Generosidade. O que está no coração do homem? Justiça. E justiça não vai além daquilo que é devido. E justiça significa, de acordo com a Bíblia, lá no Antigo Testamento, era o seguinte: paga olho por olho e dente por dente. Se alguém te fez o mal, você faz o mal. Se alguém te arranca um olho, você arranca o outro dele. Era isso que era a justiça no Antigo Testamento. O que Jesus fala no Evangelho de Mateus? Eu vim para cumprir a justiça do reino. O que é a justiça do reino?
generosidade. O que é generosidade? É, de fato, convidar a todos a receber da mesma generosidade, sabendo que nós não compramos essa generosidade de Deus, sabendo que nós não fazemos com os nossos merecimentos para merecer a generosidade de Deus, mas sabendo que a generosidade nos é oferecida gratuitamente por Deus. Não importa quando será a nossa conversão, o que importa é que isso deve ser feito ainda neste mundo. O que importa é que o Senhor oferece a generosidade em qualquer momento e em qualquer hora. Precisa haver em nós a disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé para professar a fé. Creio em um só Deus, unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado no mundo criado, Senhor Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja unas, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, que está perto de quantos o invocam e é misericordioso para com todos. E supliquemos confiadamente, dizendo: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oramos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Povo. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar, e pelo povo que os escuta e se converta, oramos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oramos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que, por fragilidade, caíram em pecado, e pelos que, para salvar outros, se deixam matar, oramos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa pátria, oramos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós os pedimos que na vossa bondade e na vossa misericórdia acolha os nossos pedidos. Acolha também aqueles que estão no nosso coração, de maneira que, expressando as nossas preces, nós possamos também sempre estar na obediência à vossa vontade. Pedimos isto por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é a nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir, e contemplando a glória do vosso rosto dia e noite, cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz, a criação inteira, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador, o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. De vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós os pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e durante a ceia tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo tomou o cálice com o vinho,
e dando graças deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós os oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso sagrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa igreja e concedei, por vossa bondade, a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes, especialmente por aqueles que hoje estamos rezando. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, de maneira especial Santa Isabel, para que no vosso reino, com a criação inteira, liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Senhor e guiados pelo seu ensinamento e seu Espírito, rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros em Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de quem tens minha morada, mas sem uma palavra e sem só.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios para os frutos de salvação que recebemos neste sacramento, se manifestem em toda a nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Somente quero lembrar que às 18 horas nós temos o quarto dia da novena dedicada ao Senhor Santo Cristo. Se alguém desejar, pode vir à igreja rezar conosco. Nós estamos tendo sempre algumas pessoas aqui, então quem desejar pode vir à igreja, não há problema, para rezar às 6 horas ou às 18 horas. Também no próximo final de semana, então no sábado, vai ter coisas para vender, tipo comida, sanduíches, malassadas, tudo em prol da festa do Senhor Santo Cristo. E também vai ter no sábado, às 19 horas, a arrematação de animais aqui no parking lot. E no domingo, a partir das 6 da manhã, vai ter malassadas à venda até às 5 da tarde, e do meio-dia às 5 vai ter também sanduíches à venda, parte desta pequena festa ao Senhor Santo Cristo. De antemão, agradeço a todos aqueles que têm retornado os envelopes do Santo Cristo à igreja, ouvindo assim o apelo que nós fizemos naquela carta que eu enviei a todos vocês, aqueles que receberam. E como eu disse na carta, tudo o que é arrecadado nessa festa para o ano vai ser revertido em renovações da igreja. É isso que nós temos. Nós temos projetos para o próximo ano. Só não vamos esse ano porque senão as pessoas vão dizer assim que eu estou indo muito rápido. Então, assim, para não ficarem assustados, nós vamos deixar para o próximo ano, tá bem? Mas eu penso que vocês podem ver uma novidade aqui à frente. Estão vendo alguma coisa diferente aqui? O que está diferente aqui? O que está diferente aqui? Diga para mim. Não tem nada diferente aqui? Está mais claro? Isso daí, está mais claro. Então teve uma mudança aqui na frente. Teve uma mudança. Então, isso aqui para que é? É para que a igreja fique mais bonita e convide as pessoas mais à oração. Tem pessoas que estão nos assistindo neste momento, e tem uma senhora que nem mora aqui nos Estados Unidos. Ela disse numa mensagem assim: eu apreciei muito a mudança na capela mor da igreja, que é isso aqui. Ela está lá do outro lado, e ela viu isto e mandou uma mensagem, porque nós temos muitas pessoas que seguem missas aqui na paróquia de Santa Isabel, pessoas que não são daqui, muitas pessoas no mundo afora, e as pessoas disseram, uma pessoa disse, já foi ontem, porque ontem que terminou isso daqui, né? E de antemão eu agradeço as pessoas que trabalharam nisso daqui, que eu não vou nomear aqui, mas são pessoas daqui da igreja, porque se eu fosse pedir para alguém vir fazer esse trabalho aqui, alguém de fora, eles não iam fazer, porque esse é um trabalho que dá trabalho, e é um trabalho que, digamos assim, não é grande, mas dá muito trabalho isso aqui. Então foi feito por gente daqui, e veja bem, isso aqui não se gastou muito dinheiro, porque é gente daqui, não é? Então isso tudo é para também criar um novo aspecto na igreja, para convidar as pessoas para a oração. Depois aqui dentro da capela do Santo Cristo, que está ali, aquele quarto que está ali, a capela do Santo Cristo, depois se vocês olharem ali, só não olhem hoje, pode olhar durante a semana, vão ver que está mudado ali dentro, porque aquilo ali também estava uma vergonha, aquele quartinho ali, aquilo estava para a hora da morte, viu? Estava tudo preto aquilo ali. Eu disse, mas isso aqui está uma verdadeira vergonha, não é uma coisa que se mostra bem para quem vem aqui rezar durante a semana. Então ali dentro já está também diferente.
É claro que vai ficar preto de novo, porque o fumo das velas deixam pretas a parede. Mas vai demorar agora uns 10 anos para ficar preto. Daqui 10 anos eu estou reformado. Daí o outro padre é que faça de novo, não é? Mas por agora está bonito. Depois vocês olhem ali. É claro, isso não é reforma. Isso aqui é apenas um remendo. Porque o dia que isso aqui estiver reformado de verdade, daí vai ser outra coisa. Então vamos à bênção final. O Senhor esteja convosco. Dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Irmãos e irmãs, vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana.